Boa noite. O meu nome é Joselma. Estou cursando o curso técnico em enfermagem da turma S1 e estou fazendo a matéria enfermagem pediátrica. Irei falar nesse momento sobre o assunto síndromes neurológicas na infância. E escolhi 3 temas. Um deles é o TEA, transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Suas principais características são dificuldades de comunicação e interação social, comportamentos ou interesses repetitivos ou restritos. O próprio nome espectro diz do quanto a gravidade dos sintomas é variável, ou seja, há casos de autismo graves, crianças que nem chegam a falar, e casos de pessoas geniais, que aprofundam conhecimento em um assunto específico, mas numa profundidade absurda. Nesse sentido, podemos dizer que o autismo é um distúrbio muito interessante, por ser tão diverso. No senso comum, vemos que muitas pessoas pensam que a criança com autismo é aquela que fica na tela, que não se comunica com os outros. No entanto, essa é uma visão que demonstra pouco conhecimento científico e não considera as variedades de sintomas presentes nesse espectro. Os principais sintomas do autismo são: as últimas estatísticas publicadas sobre a prevalência do TEA em crianças indicam que em cada 100 nascimentos há um caso de autismo. Vale lembrar que o transtorno do espectro autista envolve situações e apresentações que são muito diferentes uma das outras. Em geral, as crianças com autismo apresentam movimentos repetitivos, têm dificuldades no contato visual e no relacionamento com outras crianças. Podem se comportar de formas não usuais, como andar olhando para a parede, de um lado para o outro e não olhar nos olhos. Uma característica muito comum é que elas não apontam para um determinado objeto quando querem pegá-lo, como fazem as demais crianças. A criança com TEA, quando quer uma coisa, pode pegar a mão da pessoa e levantá-la até o lugar que deseja alcançar. Também olham diretamente no olho. Também não olham diretamente no olho, como já foi recitado, das pessoas, e sentem dificuldades em decifrar o olhar do outro. Geralmente, preferem ficar no seu canto e brincam com os brinquedos de uma maneira peculiar. Um exemplo: se você der um carrinho para uma criança, a primeira coisa que ela faz é colocá-la para andar. A criança com autismo, em geral, vira o carrinho ao contrário e pode ficar meia hora rodando suas rodinhas. Elas têm uma atração especial por esses movimentos circulares. A variação de gravidade do transtorno do espectro autista. Como dissemos acima, o termo espectro foi usado para englobar uma série de transtornos do neurodesenvolvimento. A síndrome de Asperger, por exemplo, era vista como um transtorno diferente do autismo, mas hoje entra na denominação do transtorno do espectro autista. Podemos ver essa variação observando que algumas crianças com autismo nunca aprendem a falar, nos casos mais extremos. Em contrapartida, na outra ponta do espectro, encontramos
pessoas que chamamos gênios, que se dedicam a aprofundar seu conhecimento em um assunto específico. Essas pessoas com TEA podem ser capazes de fazer uma conta de cabeça mais depressa do que um computador, ou saberem tudo a respeito de um assunto peculiar. Em geral, são muitos ligados na matemática, porque gostam de situações em que a resposta é única. E na matemática só existe uma resposta para um problema. Isso explica um pouco porque as pessoas com TEA têm uma grande dificuldade no relacionamento social. A interação social é algo extremamente complexo, que exige habilidades sofisticadas para estabelecer as relações. A dificuldade do relacionamento social é também marca registrada do autismo. A fala também é um ato social. Ninguém aprende a falar sozinho. Por isso, encontramos algumas crianças com autismo que nem aprendem a falar. Mesmo aquelas que desenvolvem a fala, demonstram dificuldades em situações sociais na interação com as pessoas. O TEA, portanto, é um espectro que engloba desde aquela criança que não sabe falar e que nunca vai aprender a ler, até aquelas que são altamente capacitadas para executar essas habilidades. Diagnóstico do autismo. Como os sintomas do autismo se manifestam nos primeiros dias de vida, anos de vida, o diagnóstico pode ser feito precocemente. Não existe cura para o transtorno, mas intervenções feitas por profissionais qualificados produzem ganhos significativos no funcionamento cognitivo e adaptativo da criança. Dessa forma, ao perceber sintomas logo nos primeiros anos de vida, anormalidades no controle motor, atraso no desenvolvimento motor, pouca resposta e estímulos sociais, falta de contato visual, procure um médico especializado. O diagnóstico do transtorno do espectro autista segue critérios definidos internacionalmente, uma avaliação complexa e o uso de escalas. Uma equipe multidisciplinar é fundamental para garantir o atendimento adequado às crianças com autismo, para que possam se desenvolver respeitando o seu ritmo e suas necessidades. O autismo, a criança ou o adolescente com autismo, uma das coisas, entre várias, que ela necessita é de um acompanhamento psiquiátrico, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapia ocupacional e pedagogia. E isso é de fundamental importância para o desenvolvimento dessa criança, que como foi relatado, há casos delas serem comparadas ou consideradas como geniais. E há casos que, infelizmente, a criança não irá se desenvolver. Agora nós iremos falar sobre o assunto, o segundo tema que eu escolhi, que é a esclerose múltipla na infância. Crianças podem ter? Sim. Apesar da doença ser mais comum em adultos, crianças e adolescentes podem desenvolver a doença. Existem casos de crianças ainda na primeira infância com o diagnóstico, chamado também de esclerose múltipla pediátrica. De acordo com o Atlas da EM, em 2013, estima-se que existe 2,3 milhões de pessoas no mundo
com EM, mas não se tem o dado de quantas dessas pessoas tiveram seu diagnóstico ou sintomas antes dos 16 anos de idade. Como se faz o diagnóstico de EM em crianças? Diagnosticar EM em crianças é mais desafiador que em adultos, dada a frequência de outras doenças infantis com sintomas e características semelhantes à EM. Os pediatras podem não estar familiarizados com a EM, porque eles não esperam vê-la em crianças. No entanto, devido a um aumento da consciência entre os neurologistas de que a EM pode aparecer ainda na infância e os avanços da tecnologia, o número de crianças diagnosticadas com EM está em constante crescimento. Não há um teste diagnóstico específico para EM e outras doenças com sintomas semelhantes. Precisam ser excluídas antes que um diagnóstico final possa ser feito. Algumas orientações manuais já foram publicadas para ajudar os neurologistas pediátricos a diagnosticar EM em crianças. No entanto, alguns neurologistas pediátricos não estão familiarizados com a doença e podem precisar consultar um neurologista especialista em adultos com EM sobre o diagnóstico. Para confirmar um diagnóstico de EM, é necessário que haja evidências de atividades da EM em duas ou mais partes do sistema nervoso central, cérebro, medula ou nervos ópticos, que tenha ocorrido em diferentes pontos no tempo. Se a criança apresentou um único episódio de sintomas, o diagnóstico de EM não pode ser confirmado. Quando um episódio clínico acontece, os médicos podem diagnosticar encefaliamente disseminada aguda, encefalomielite, disseminada aguda, neurite óptica ou síndrome clinicamente isolada. Estes episódios podem ter os mesmos sintomas de EM, mas acontecer apenas uma vez e não acontecer mais. Quando eles voltam a acontecer, aí a EM pode ser diagnosticada. Para realizar o diagnóstico de EM na criança, os médicos precisarão fazer os mesmos exames que fazem nos adultos para o diagnóstico da doença: exame neurológico, clínico, perguntas sobre os sintomas, sobre a vida do paciente, seus hábitos, como ele se sente, além de alguns testes de reflexos, sensações, movimento, marcha e etc. Ressonância magnética para identificar lesões no sistema nervoso central através de imagens. Exames de potencial evacuado que medem o tempo que leva para que o cérebro receber uma informação visual ou motora. Depende do exame pedido pelo médico. Punção lombar para retirada de amostra do fluido cérebro-espinhal. Para a realização de alguns exames que podem ser desconfortáveis, como a ressonância ou a punção lombar, algumas crianças fazem com sedação. Em todos os momentos, os pais podem acompanhar seus filhos para lhe passar segurança
e facilitar o processo do exame e diagnóstico. Como falar do EM com seu filho que foi diagnosticado? Quase todos os pais de crianças com EM acabam se fazendo essa pergunta: devo dizer ao meu filho sobre o seu diagnóstico? Aconselha-se ser honestos com as crianças e fornecer informações sobre o diagnóstico. Lembre-se, quando você começar a falar sobre o diagnóstico, você estará dando ao seu filho a oportunidade de conversar, fazer perguntas e compartilhar sentimentos e preocupações. Ele estará passando por uma rotina de exames e idas ao médico, e pode ser importante para ele ou ela entender o porquê de tudo isso. Pode ser útil para a criança ouvir que ela não está morrendo, que a AM não é culpa dela ou devido a alguma coisa que ela fez. Estas são preocupações que frequentemente as crianças com AM dizem a seus neurologistas e equipes pediátricas. Há boas razões para dizer a seus filhos sobre o diagnóstico, mas é uma escolha individual de cada família. Então fica a critério da família se fala com o seu filho, com essa criança que foi diagnosticada com AM, sobre o problema dela ou não. Como a AM pode afetar as crianças? Os sintomas são os mesmos que os adultos têm. E assim como para os adultos, os sintomas menos óbvios e visíveis são mais difíceis para as pessoas entenderem e também para as crianças explicarem o que sentem. O curso de EM é difícil de prever e varia de pessoa para pessoa. Por isso, prever exatamente como ela vai afetar cada criança não é possível. A maioria das crianças tem EM remitente, recorrente. Algumas crianças podem ser mais severamente afetadas. No entanto, uma rápida progressão na infância e adolescência é rara. Lembre-se que a AM não é uma doença letal. É uma doença crônica que tem de ser gerida pela vida toda. A maioria das pessoas com EM precisa de algumas adaptações na rotina diária. E com os avanços da medicina, tem sido cada vez mais uma realidade viver com EM, em ter uma boa qualidade de vida, dentro das limitações, é claro. Explicar as coisas aos membros da família, bem como para as outras crianças que convivem com quem foi diagnosticado, pode ser uma grande preocupação. Também perguntas como: o que vai acontecer? Por que nós? Será que vamos conseguir? As coisas sempre retornam ao normal? É culpa minha? São comuns nesse momento para incentivar seus outros filhos a tirarem suas dúvidas sem medo e não tornar da AM um tabu em sua casa. É importante que a família tenha informações de qualidades sobre a AM e uma equipe de acompanhamento que pode contar com o médico neurologista, o pediatra, uma enfermeira especialista em AM, psicólogos, profissionais da área de reabilitação, como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, bem como uma assistência social. São profissionais, um assistente social. São profissionais que podem ajudar a família
adultos e crianças a se organizarem melhor psicologicamente, emocionalmente e fisicamente após o diagnóstico. Você pode começar tranquilizando seus filhos que a EM não é contagiosa e que elas não podem pegar. Muitas crianças e adolescentes precisam ter esses medos abordados no início. Você também pode assegurar-lhe que o seu irmão ou irmã com o EM pode ter uma vida longa e que o risco de outras pessoas da família terem em EM é muito baixo. Então, esse é um resumo da criança que sofre com esclerose múltipla na infância. Agora nós vamos falar um pouco sobre outra patologia que afeta crianças e adultos também, né? Que é a meningite. Meningite, nos últimos 20 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, foram reportados quase 1 milhão de casos com suspeita de meningite e 100 mil pessoas morreram. A grande maioria dos casos e mortes resultantes da meningite ocorre na África durante a estação das secas, de dezembro a junho. Epidemias atingem regularmente os países localizados no chamado Cinturão Africano de Meningite, região que se estende por todo o continente do Senegal e Etiópia. Mesmo quando a doença é diagnosticada, precisamente, e um tratamento adequado é indicado. Entre 5 e 10% dos pacientes não sobrevivem e acabam morrendo. Normalmente, 24 ou 48 horas após o surgimento dos primeiros sintomas, sem tratamento, até 50% dos casos pode se resultar em óbito. Definição: existem diferentes tipos de meningite, mas uma das mais perigosas e fatais é a meningite meningocócica. A meningite meningocócica é uma forma altamente infecciosa da bactéria da meningite e consiste em uma série inflamação das meninges, a fina camada que circunda o cérebro e a medula espinhal. Causa da meningite: bactérias e vírus são as duas principais causas da meningite. A bactéria Neisseria meningitidis, também chamada de meningocócica, causa meningite meningocócica em crianças e adolescentes. Essa bactéria é a causa mais comum de meningite bacteriana. Em adolescentes, é a segunda causa mais comum. Transmissão: a meningite pode ser transmitida? Vamos ver, né? A meningite meningocócica é altamente contagiosa. Pessoas infectadas pela bactéria Neisseria meningitidis frequentemente carregam a doença sem a manifestação dos sintomas e espalham a bactéria através da tosse e de espirros. Ambientes pequenos e superlotados aumentam o risco de disseminação da doença. As bactérias são transmitidas de pessoa para pessoa através de gotículas de secreções respiratórias ou da garganta dos
transportadores, contato fechado e prolongado, como beijar, espirrar ou tossir em alguém, ou morar em quarto próximos, como um dormitório, compartilhar utensílios para comer ou beber, com uma pessoa infectada, um transportador, facilita a progressão da doença. O período médio de incubação é de 4 dias, mas pode variar entre 2 e 10 dias. Sintomas. Os sintomas da meningite meningocócica podem variar de um caso para o outro. Os sinais e sintomas mais comuns incluem sensação geral de cansaço, febre alta, repentina, dor de cabeça grave e persistente, rigidez do pescoço, náuseas ou vômitos, desconforto provocado pela luz, sonolência ou dificuldade de despertar, dores nas articulações, confusão ou outras mudanças mentais, uma mancha de pele avermelhada ou puérpura é um sinal muito importante a ser observado. Se não ficar branco quando você pressionar um copo contra ela, a erupção cutânea pode ser um sinal de envenenamento de sangue. Isto significa uma hemorragia médica. Isso significa uma emergência médica. Outros sintomas de meningite podem incluir absolutamente em bebês: choro agudo ou gemido em bebês, movimentos rígidos, bruscos ou flexíveis, irritabilidade, respiração rápida, letargia ou sonolência excessiva, pele manchada, pálida ou azul, cineose, tremores e convulsões. Vamos falar sobre o tratamento da meningite. Em diversos estabelecimentos são oferecidos antibióticos que podem tratar a infecção, entre eles penicilina, ampicilina, clorifenicol e ceftrioxona em áreas com recursos e infraestruturas de saúde limitados. Óleos de clorifenicol e ceftrioxina são os medicamentos utilizados, já que uma única dose se mostra efetiva contra a meningite meningocócica. Aqueles que estão expostos a pacientes com meningite meningocócica precisam receber tratamentos profiláticos. Diagnóstico. O diagnóstico da meningite nos contextos em que MSF trabalha é normalmente difícil, porque demanda um exame clínico e rápido. É preciso realizar uma dolorosa punção lombar para que o fluido espinhal seja examinado e algumas vezes a bactéria pode ser vista através de um microscópio. Entretanto, o diagnóstico é confirmado pelo crescimento da bactéria no fluido espinhal
ou no sangue. Esses testes paradiagnósticos permitem que outros exames analisem a efetividade que certos antibióticos vão ter no paciente. Prevenção. A vacinação em massa A vacinação em massa é a maneira mais eficaz de limitar a disseminação da epidemia. A OMS estima que as imunizações em massa puderam prevenir até 70% dos casos esperados em surtos individuais de meningite na África. O trabalho da MSF envolve uma grande variedade de atividades, desde a organização de campanhas de vacinação até cirurgias reconstrutivas. MSF também pressiona para que medicamentos de qualidade cheguem às populações que não podem arcar com os altos custos de certos tratamentos. Então, esses são um dos abordamentos a respeito da meningite. Inclusive, falando sobre esse tema meningite, eu perdi uma irmã aos 5 anos de idade, em 24 horas. Então, provavelmente, pelo que eu estou vendo através dessa meningite contagiosa, pode ter sido essa. E fica o alerta, porque eu mesma não sabia que a meningite era uma doença contagiosa, que pode ser uma doença contagiosa dependendo do tipo dela. Desde já eu agradeço e eu espero que tenha me saído bem, professora, porque eu estou muito cansada. Muito obrigada e boa noite a todos.